Daqui a milhares de anos, serão encontrados muitos de nossos objetos de arte. E o homem continuará produzindo arte, porque ele é arte. A arte existe como documento indiscutível da sensibilidade e da inteligência dos homens. Resgatar, reconhecer e integrar a arte do Vale do Paraíba é o objetivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. E neste sentido, a Galeria Volpe traz para vocês a mostra de desenhos Gente Vale Paraibana, do mestre Justino, contando um pouco da trajetória deste mito vivo de nossa região. Era meu tio chamado Jordão. Ele fazia festa de Santo Antônio todo ano. E lá ia o padre, era muito amigo dele, vinha celebrar a missa dentro de casa. Uma das salas da minha casa se transformou numa capela enorme, de um altar e tal, missa e tal. 3 dias. 3 dias vinha gente de longe, de parentes, de Natividade, São Luís, Ubatuba, para ficar em casa esses dias, né? Muito fogo, muita comilança, e era demais. E acontecia que eu tinha doideira por pintura e não sei porquê, porque eu acho que nem pintura eu tinha visto na vida, só via estampa, né? Mas eu pensava... Fala desse teu tio. Hã? Esse teu tio que faz os pontos. Peraí. Então acontece que fazia aqueles postes enormes com bandeira e tal, e tinha que ser pintado. E era meu tio que pintava. Ele pegava sapê, fazia aquelas brochas de sapê para pintar de branco os postes, né? E fazer com gominhos de todas as cores, umas tigelinhas, e colocando as vermelha, amarela, azul. Para mim era um mundo, uma magia, né? Ver aquelas cores tal que ele pintava improvisava um pincel com lã de carneiro e pintava o mastro, a imagem. Fazia o pincel ou... Fazia o pincel com a lã de carneiro? Com a lã de carneiro e bambu. Ele batia o bambu assim, moía bem moidinho e formava dali o pincel. E pintava o santo e tudo na bandeira, né? Dali nasceu aquela vontade dele. Mas antes disso, onde é que ele aprendeu isso? Tu tem alguma ideia? Não aprendeu com ninguém. E era aquele primitivo, que é uma pena, né, a gente não ter guardado. Tu lembra o nome do... Claro que lembra o nome dele. Jordão. É. E daí começou a vontade de pintar. E depois também, outra coisa, era muito bonito o lugar, um rio lindo, né? Aquela projeção de imagens no rio, de sombra, de luz, né? Muito bonito. Eu então sonhava em poder pintar aquilo, de onde... Que idade tu tinha? Quando é que isso começou? Eu comecei com 7 anos de idade. Em Redenção tinha um farmacêutico chamado Manuel Rocha Filho. Manuel Rocha Filho? Pintor, era compositor, teatrólogo, poeta. Era um Da Vinci, caboclo. Era um grande político. E então eu ia na cidade para tomar aula com ele de pintura, né? E aí começou. Aí comecei a pintar. Então tem um Cristo aí que eu pintei com 11 anos de idade.
Então, o primeiro quadro está guardado, um dos primeiras obras está aí, tá, eu guardo comigo, até hoje. E com ele tu chegasse a ter aulas de desenho propriamente? Sim. Aí, ele era um pintor primitivo. Então, no meu começo, naturalmente, o meu trabalho era também primitivo. Só que ele pintava primitivo, mas ele tinha conhecimento técnico profundamente ele conhecia a pintura. Assim como poeta que era e músico, ele tinha uma sensibilidade extraordinária e tinha técnica também para ensinar. Então, aprendi com ele as primeiras coisas de pintura foi com ele. Isso com que idade? Aí seria... Eu tinha uns 11 anos de idade. Pelo quadro aí a gente... Parece que é 11 anos. O pai... ele tinha um orgulho, né, do meu trabalho, de mim, mostrava. Em casa era pouso de tropeiros. Quando passava antigamente todos eram os tropeiros que passavam, né? E com tropa de 50, 80, 100 burros, carregando mercadoria para as cidades, porque não... Então era com tropa. Então em casa era pouso de boiadeiro, que era um terreno grande, né? Casa grande e tudo. Era um ponto de pouso para tropeiros e boiadeiros. Então meu pai fazia, ele fazia, já mandava buscar os desenhos que eu fazia em papel de pão, papel de embrulho, com lápis de cor, para mostrar para o pessoal tal. E eles admiravam, gostavam, né? Então, quer dizer que incentivo não me faltou. Tive muito apoio. Mas isso aí, com o tempo, eu tinha que sair, né? Tinha que sair. Aí, mesmo meu pai não querendo que a gente saísse e tal, ao mesmo tempo que um dia ele disse, meu filho, então vai, cuida, época, procura a sua vida então. Que idade tu já tinha nessa época? Quando saí tinha 14 anos. Saiu para a cidade, para a Redenção? Aí saí, fui para Ribeirão Pires, Mauá, e lá trabalhei diversos serviços, até que fui trabalhar na Real, uma porcelana finíssima que importava louça, né? Exportava, aliás, para os Estados Unidos. Era a porcelana mais fina do Brasil. Os proprietários lá eram um pessoal de Santa Catarina, que tinha também uma fábrica em Santa Catarina, a Estiatita. E então trabalhei lá com japoneses, com chineses, aliás. E aprendi desenho mais com eles, porque eles eram grandes desenhistas, né? E o desenho aprendi lá. Embora eu frequentasse a Belas Artes de Santo André, a Escola de Arte lá de Santo André, e pouco aprendi, viu? Porque eu aprendia muito mais no trabalho com os chineses do que na escola. Porque a escola lá era cópia de gesso. Eu não estava afim de andar copiando gesso, não. Porque eu tive sempre senso de criação, de criar, de interpretar tudo que a gente visse, eu mesmo fazer sem precisar de andar copiando, né? Nunca adotei essa coisa de andar copiando. Sempre quis ter essa minha personalidade intacta. E então
Eu estudei um ano e pouco nessa escola, mas fiquei mais com os chineses, aprendendo no serviço com eles, né? Na ocasião, Portinari estava em toda, né? O Portinari. Só se falava em Portinari. Eu morria de vontade. Eu era um macaco de audição, um admirador de Portinari, né? Até hoje sou, e na ocasião, então, eu ficava louco para conhecer o Portinari. Eu disse, olha, nem que fosse para lavar pincel lá para o Portinari, meu sonho é ficar com ele lá. Mas, não sei, o destino não me ajudou nisso, porque eu tinha minha obrigação de serviço, né? E eu tinha medo de deixar o emprego e se aventurar, né? Não conheci Portinari. E não cheguei a conhecer ninguém de grandes nomes na ocasião, né? A espátula, exatamente porque eu não queria pintar pincel, porque todo mundo pintava guache a pincel, né? Sim, mas como é que tu tivesse conta de que podias pintar com espátula? Bom, porque esse meu tio já pintava com qualquer coisa, né? Com um pedacinho de madeira, com tudo que encontrava. Uso até colher de pedreiro. Dá licença um pouquinho. Eu uso quadros grandes, eu uso espátulas grandes, mando fazer, corto folhas idosas, uso colher de pedreiro, né? Não tenho. Nesse mural, a gente fez aqui uma homenagem aos... Bom, aqui tem a história, né? Desde o tempo setecentista, né? Da época setecentista, lá dos bandeirantes, da Casa da Moeda, que a primeira cidade que teve no Brasil, que fez a moeda brasileira, né? E assim vem, os tempos todos, tempo do café e tal. Depois, no fim, a gente prestou homenagem aqui a cultura de Taubaté, a Monteiro Lobato, por exemplo. Mas primeiro eu vou falar aqui das figureiras. Tem o Fego Camargo, que ele foi não sei se ele foi compositor, mas ele foi da música aqui em Taubaté, uma grande figura. Mazarope, Georgina de Albuquerque, que muita gente não conhece, uma grande pintora taubatiana dos tempos do Lobato, e a Monteiro Lobato, que acho que estamos em débito com Monteiro Lobato, porque a cidade ainda não fez a grande homenagem a Monteiro Lobato. Eu acho que toda a vida sempre a gente falou que Taubaté precisava ter esse orgulho de ter uma torre de petróleo enorme na cidade, onde as pessoas que passassem pela Dutra soubessem da identidade dessa cidade, sendo o berço de Lobato, né? Então, como até agora não foi feito, que eu espero ainda uma idilidade aqui, prefeito e tal, que trabalhe nesse sentido de enaltecer mais o nome de Lobato, então, pelo menos deixei aqui uma homenagem a ele, junto com os outros personagens da cidade, né? Então, essa é uma das... Lá representando as indústrias e tal, esse pedaço do mural representa a época mais atual. Taubaté começou com vendas com barganhas de cavalos, de bois, de cabrito no Largo do Mercado, né? E
Não confirmado historicamente, mas dito por muitas pessoas, contado por muita gente, que no começo os donos de escravos, né, por exemplo, tinha uma cozinheira muito boa, o outro também tinha, né, cozinhava determinada comida muito boa, fazia trocas de cozinheiras. E para fazer o quitute, a escrava de um fazendeiro fazia os quitutes que ela estava acostumada a fazer na casa do outro e tal, né? Então era uma barganha de cozinheiras, né? Depois que começaram a barganhar animais, aqueles bois lá, cabritos, né? Depois passaram a barganhar relógio na Praça da Catedral. E de relógio, então ficou essa barganha em Taubaté, que é uma tradição, né? E a escolha do tema foi livre ou foi livre. Foi pedido? Foi pedido temas, como aqui é o Departamento de Cultura, né? Sobre a cultura cabocla, a cultura de Taubaté, né? Que mais deu ênfase aqui na cidade, né?